Para onde está caminhando a economia mundial? Gente, nós presenciamos na semana retrasada, na semana passada, não me recordo muito bem, que o Banco da Inglaterra, né, o Bank of England, está subindo a sua taxa de juros, né? Saiu de, se não me engano, um décimo, né, por cento para 0,25%, para um quarto, né, ponto percentual. E quando a gente pega o Brasil e os emergentes, né, a gente vê que nós aqui emergentes temos muito mais margem para subir, né, para azaralhar as nossas taxas, né? A gente tem muito mais margem para isso. Porque esses países ricos estão super endividados, cara. A grande maioria super endividados. Poucos deles ali têm uma certa responsabilidade fiscal, né? Evidentemente que, como as suas moedas são mais fortes e tal, eles têm maior influência no mundo, na geopolítica global, aí eles ganham por esse ponto. Mas como nós não temos essa influência toda no mundo, embora o Brasil seja ainda a 12ª maior economia do mundo em PIB nominal, né? Acontece que nós não temos ali, né, toda essa confiabilidade por conta também de muitos fatores aqui intrinsecamente atrelados ao Brasil, né? Ou seja, o Brasil tem um custo Brasil, né, que é ali uma série de fatores como impostos e segurança jurídica e tudo isso que leva alguns produtos e leva o custo de se criar alguma coisa aqui dentro ser muito elevado. Então, eu tinha visto uma palestra, não foi bem, não lembro agora se foi uma palestra, se foi um podcast, eu acho que foi um podcast, né, em que uma empresária estava dizendo que a filosofia brasileira cara, não vai dar certo aqui não, entendeu? Não vai dar certo. Abre tua empresa em outro lugar que aqui dentro não vai dar certo. E eu fiquei pensando, poxa, cara, então as empresas que deram certo, elas são empresas guerreiras, né? A VEG, por exemplo, conquistou o mundo, né? Algumas outras empresas ali multinacionais brasileiras também conquistaram o mundo, mesmo tendo que passar por toda essa papagaiada, né, que só existe no Brasil. Mas o fato é que o Brasil ainda tem algumas vantagens comparativas, né, relacionado ali à questão econômica. Por exemplo, a própria margem para subir juros, né? O Brasil tem uma margem absurda para subir juros, enquanto que Estados Unidos nem pensar, que embora já tenha sinalizado, né, ali o Fed já sinalizou que vai subir a sua taxa de juros para 2022, e essas sinalizações elas já são antecipadas pelo mercado. Então o mercado ele já antecipa, já precifica as coisas baseado no aumento, né? Então não precisa esperar tanto pelo aumento, porque algumas coisas já são ali precificadas antes do aumento. Anunciou que daqui a 2 anos vai subir, mas não subiu ainda, mas o mercado já precifica, porque o mercado já sabe o que vai acontecer lá na frente. Afinal, o mercado pensa no futuro, né? O mercado ele está visando o futuro. Então, certamente, seria uma obviedade dizer, né, que as coisas já seriam precificadas, né, já de antemão. E claro que quando chegar lá na frente, possa ser que o preço venha cair ou subir muito mais do que já está agora. É apenas um reflexo, né? E aí o preço lá na frente vai ser um reflexo de uma incerteza ou vai ser um reflexo de uma certeza, né, como está sendo agora, né? Então a gente não tem como prever o futuro, né? Não dá para dar uma de mãe de Ná aqui, mas o que acontece é que a situação fiscal do Brasil é que preocupa, né? Enquanto outros países ali, eles têm ali um certo arcabouço ali, né, fiscal, eles têm ali alguns métodos mirabolantes ali para tentar fazer com que as coisas continuem funcionando sem que exploda tudo, né? Até porque a dívida bruta dos Estados Unidos é uma dívida trilionária, a dívida do Japão é trilionária, entendeu? Então esses países eles não podem, ou melhor, não conseguem, né, subir suas taxas de juros. E isso vai ser necessário quando? Quando houver pressão inflacionária. E eu não estou dizendo aqui que tem que só subir juros para conter a inflação. Não, não é isso. É que subir juros é uma das ferramentas para conter a inflação. Parece que a do Brasil é a única, né? Do Brasil é a única, porque nós já subimos ali, a Selic já está em 9,25%, pontos percentuais, né? E você vê a margem que a gente tem, né? Porque a dívida pública brasileira quase chegou a 100% do PIB. Então imagina, né? O Brasil dever um Brasil. Estamos devendo quanto aí? Um Brasil. É bastante coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba, 100% do PIB. Tu imagina. Japão é 210%. São dois Japão mais 10%. Estados Unidos, se eu não me engano, 120%. E aí estavam até chamando há pouco tempo atrás a japanização dos Estados Unidos da América. E o efeito
A curto prazo são os estímulos, né? Os estímulos ali, as big techs começam a surgir com esses grandes estímulos, algumas startups ali, coisas bizarras como empresas que não dão lucro e ficam no topo da bolsa, né? Como Uber, como Netflix, né? E essas bizarrices começam a acontecer com juros baixos. E eu fico com medo até dos juros negativos. Quando chegar nos juros negativos, se algum país ali, claro, já existe alguns países aí que praticam juros negativos, como por exemplo a própria Suíça, né? Tem ali uma taxa negativa, ou seja, se tu empresta dinheiro para o governo, você recebe menos dinheiro que isso. Aí as pessoas perguntam qual que é a lógica de emprestar dinheiro para o governo então. As pessoas simplesmente confiam. É a base da confiança. Elas acham que elas perdem menos emprestando para o governo do que simplesmente investindo na bolsa, por exemplo. Se for olhar pela B3, né, pela Bolsa do Brasil, elas estão certas, né, de fato. Agora, a meu ver, isso também não faz sentido, tá? Mas não é nem para fazer sentido, é uma coisa que para onde o mercado está olhando. O mercado está olhando para cá, para lá, ninguém sabe. Esse é o mercado que vai dizer. Então, o que acontece é que o mercado é meio maluco, né? É meio pirado da cabeça e às vezes a tendência é que essas coisas aconteçam, né? Então, a gente tem que esperar pelo pior, de fato, né? Mas enfim, então os Estados Unidos, que com essa dívida explosiva, não pode subir 1% na taxa. Tu imagina, cara, os Estados Unidos subindo 1%. Eles não tem como pagar isso, não vai ter como pagar. O Brasil ainda até tem, né? O Brasil ainda consegue se manter ali, por mais que esse país seja assaltado 24 horas por dia, ainda há recurso. Ainda há recurso. Pouco, mas há recurso ainda. E aí, eu falei do efeito a curto prazo, que são os estímulos, e os efeitos de longo prazo são simplesmente a desvalorização da moeda, que é o que é a inflação, né? Inflação a longo prazo. Então, os países hegemônicos vêm estimulando suas economias desde 2008, desde a última crise, né? Não a última, mas a penúltima, porque a última crise é a nossa crise atual, né? Passou a ser a nossa crise atual. Começou como sendo uma crise deflacionária, onde o preço do petróleo futuro, os contratos futuros chegaram a ficar negativos, né? Isso foi absurdo. E depois foi uma crise inflacionária, né? Foi uma crise dupla ali no capitalismo, né, cara? Absurdo. Começou deflacionária e terminou inflacionária. E continua inflacionária, né? Ela nem terminou. É óbvio, porque uma coisa puxa a outra, né? Se está tendo deflação, o governo vai querer estimular, os governos vão querer ser mais estimulativos. Só que o problema é que eles estão sendo estimulativos desde 2008. Estão me entendendo? Então, meio que não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Não ficou no 0 a 0, ficou no 0 e no -2, entendeu? Só tendência de queda, de baixa. Agora, com a normalização, eles chamam de normalização, né? Os economistas chamam, que é o quê? O Banco Central, os bancos centrais, né, hegemônicos, passam a ter uma postura menos expansionista e mais contracionista, ou neutra, né, em alguns casos. Então, a tendência vai ser essa. E o Brasil, como é que fica? O Brasil ele vai ficar numa outra sinuca de bico. Ele já está em várias, mas ele vai ficar mais uma, que é a questão do câmbio. Muitas pessoas até falam que o Brasil vai precisar de um novo plano real para ele crescer. Eu tô achando que vai mesmo. Porque o objetivo do plano real foi conter a inflação. Conteve? Beleza, conteve. Embora, né, em 27 anos de plano real, a inflação acumulada beira aí quase os 800%, né? Então a gente perdeu ali muito, né, 1/8 do poder de compra, né, que o real comprava em 94. Então, por si só, a inflação acumulada já é absurda. Isso para 27 anos, o dólar tem quanto? Tem 2 séculos? Então, já é um pouco a se preocupar. Mas o problema do Brasil agora é outro, né? Porque se o Fed lá fora ele sobe a taxa de juros, o dólar valoriza. Vamos lembrar que taxa de juros é o preço do dinheiro, ao pé da letra, né? Então, se a gente está subindo o preço do dinheiro, ele vai ficando escasso, né? Essa é a ideia mesmo, deixar o dinheiro escasso para que ele valorize. O contrário também é válido, né? Desvalorizar o dinheiro para ele ficar mais abundante, isso também é válido. E o que acontece? Se lá fora subir, o dólar aqui já está explodindo. O dólar vai ficar pior ainda, vai explodir mais ainda. Então o Brasil precisa ter uma medida compensatória para isso. Alguns economistas defendem a queima das reservas do Banco Central, as reservas cambiais. Outros defendem ali que o câmbio do Brasil não deveria ser um câmbio flutuante, né? O próprio Fernando Urrich, eu me surpreendi quando o Fernando Urrich disse isso, porque muitas pessoas acham que, não, você é liberal, você tem que defender, é tudo mercado, tudo mercado. Gente, não é assim que funciona, cara.
Não é assim que funciona. Você vê que o cara é um economista sério quando ele tem opiniões pragmáticas, como é o caso do Fernando Urris, né? É, não tô puxando a sardinha para ele aqui, mas ele é um bom economista, eu acompanho bastante e ele tem ali uns pontos interessantes. E em um vídeo dele ele disse, olha, o regime cambial do Brasil não deveria ser flutuante, porque a estrutura brasileira não permite isso. O câmbio flutuante deveria ser ali para os países hegemônicos, para os países mais ricos, né? Agora, o Brasil é um emergente, cara. O Brasil é um emergente, ele precisa de um câmbio semifixo, né? Seria uma coisa mais funcional. Vamos atribuir ali um câmbio semifixo para o Brasil, sei lá, o dólar R$ 5 fixo, e aí ele pode variar para cima ou para baixo, não passando disso. Ou melhor, até vamos reduzir R$ 1 aí, R$ 4. Claro que para isso o Banco Central vai precisar manipular o mercado, ele vai precisar comprar e vender ativos no mercado financeiro para chegar nesse preço, né? Para chegar nessa taxa Pitax, né, que eles chamam. É a tal da taxa Pitax. Mas isso é o que eu acho, tá? Isso é o que eu compartilho da opinião dele também. Eu acho que o Brasil ele não deve utilizar um sistema de câmbio flutuante, tá? O câmbio tem que ser semifixo, tá? Também não é para ser um câmbio fixo, né? Uma coisa a lá Brasil anos 90. Não pode ser isso, R$ 1, $1. Não, isso aí é impossível. Isso aí vai atrapalhar tudo aqui dentro, tá? Agora, a gente pode adotar um câmbio semifixo como foi feito na era Temer, né? Cara, aquilo ali foi fenomenal. A gente viu ali o preço do combustível, né, chegando a uma margem onde o salário mínimo conseguia comprar a máxima histórica, né, de litros de combustível. Então, sensacional. Então, essa é a ideia, câmbio semifixo para o Brasil. Eu acho que isso vai funcionar. Que inclusive estão querendo passar uma lei aí, né, para criar algo parecido, né, só que nos preços da gasolina, dos combustíveis. Criar ali uma tabela semifixa, né, para ir variando de acordo dentro de uma margem. A gasolina vai ser fixada em R$ 5, podendo variar para baixo ou para cima, em relação, né, em relação a uma margem, né, ao custo externo do combustível. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência e nos vemos em breve.